Se você deseja aprender sobre o investimento mais seguro do Brasil, preste atenção, porque nesse vídeo eu vou revelar para você o que é e como funciona o Tesouro Direto. Olá, aqui é Adriano Oliveira do canal Fundamentos da Riqueza. E se você está cansado de assistir diversos vídeos na internet e não entender o que é e como funciona o Tesouro Direto, preste atenção, porque essa foi uma dúvida que eu tive por muito tempo. Já assisti muitos vídeos na internet, já li muitos livros, e tudo isso foi crucial e importante para que eu pudesse transformar a minha vida financeira. E através desse conhecimento, eu quero lhe ajudar a entender o que é e como funciona o Tesouro Direto. Se você curte essa ideia, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para que outras pessoas possam aprender e entender o que é e como funciona o Tesouro Direto. Então, a partir de agora eu vou explicar para você, vou explanar nesse vídeo sobre 8 pontos importantíssimos que vão ajudar você a entender o que é e como funciona o Tesouro Direto. Mas antes, eu quero deixar claro que esse vídeo ele tem um cunho educacional, não representando nenhuma indicação de investimento. Vamos lá. Primeiro, posso investir no Tesouro Direto? Essa é uma dúvida recorrente que as pessoas têm, porque elas acreditam que elas estão investindo no Tesouro Direto, mas isso não é verdade, pois Tesouro Direto nada mais é do que uma plataforma criada pelo Tesouro Nacional juntamente com a antiga BMF-Bovespa para permitir a venda de títulos públicos a pessoas físicas através da internet. Para você ter ideia, só era possível investir em títulos públicos antes do Tesouro Direto através de fundos de renda fixas. Então, vocês compram títulos públicos através do Tesouro Direto. Segundo ponto, o que é e por que os títulos públicos são negociados? É muito importante que você entenda o seguinte: ao investir em um título público, o que realmente você está fazendo é emprestando dinheiro para o governo, ou seja, comprando títulos da dívida pública federal diretamente do governo. E talvez você esteja se perguntando, mas Adriano, e por que o governo emite títulos públicos? Por causa do déficit orçamentário. Ou seja, é quando o governo eles não tem todos os recursos necessários para honrar os seus compromissos com infraestrutura, saúde, educação, pagamento de salários e benefícios, dentre outros motivos. Então ele emite títulos da dívida com o objetivo de conseguir empréstimo junto à sociedade, que pode ser através de um banco, através de fundos de pensão, através de investidores, pessoas físicas, e ele se compromete em devolver esse dinheiro que ele pegou emprestado, acrescido de uns juros. Então, podemos entender que títulos públicos nada mais é do que uma forma que o governo tem de conseguir recursos para honrar seus compromissos. Terceiro ponto. Quais são os pré-requisitos necessários e que você precisa satisfazer para investir em títulos públicos? Tem um CPF ativo, uma conta em um banco e uma conta numa corretora. Quarto ponto. Qual é a modalidade de investimento dos títulos públicos? Atualmente, o mercado apresenta duas modalidades de investimento: renda fixa e renda variável. Os títulos públicos eles são ativos de renda fixa, ou seja, são aqueles ativos que têm o pagamento certo na data de vencimento e que a rentabilidade é pactuada no momento da aquisição do título público. E aqui cabe uma observação interessante. Mesmo os títulos públicos sendo ativos de renda fixa, você precisa entender que ele sofre marcação ao mercado, que nada mais é do que atualização do preço do título público ou de uma carteira de título público ao seu valor do mercado. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que entram na sua conta numa corretora e percebem que o valor do título público está mais baixo do que aquilo que ele investiu. E isso pode acontecer. O que você precisa entender é o seguinte: que o valor dos títulos públicos ele varia ao longo do tempo por causa da marcação ao mercado. Mas se você manter seu título até o vencimento, você receberá a rentabilidade contratada. Quinto ponto. Quais são os tipos de títulos públicos que você pode investir?
Hoje o Tesouro Direto ele trabalha com 3 tipos de títulos públicos que o investidor pode investir, que você pode investir. Tesouro pré-fixado, que é aquele que você já sabe a rentabilidade no momento da aquisição do título público. Tem o tesouro pós-fixado, que é aquele que tem uma parte da sua rentabilidade gerada pela variação do IPCA acrescida de uma taxa de juros. E temos o híbrido, que é aquele que tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Sexto ponto. Quais são os títulos públicos ofertados, negociados pelo Tesouro Direto? Nesse momento eu vou apresentar para vocês quais são os títulos que são negociados pelo Tesouro Direto e cabe a você escolher cada um deles em função do seu objetivo de curto, médio e longo prazo. Primeiro, Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título público que acompanha a taxa Selic, ou seja, é a taxa básica de juros do Brasil. Normalmente utilizamos o Tesouro Selic com o objetivo de construção de uma reserva de emergência e de uma reserva de oportunidade. Segundo, título pré-fixado. Conforme já dito anteriormente, o título pré-fixado é aquele que você já sabe a taxa de juros que irá incidir sobre esse título e assim você vai saber quanto você irá receber na data de vencimento. E aqui tem 2 observações importantes. Normalmente, uma pessoa investe no tesouro pré-fixado observando 2 pontos importantes. Primeiro, diversificação de uma carteira de renda fixa e segundo, ele acredita que a taxa pré-fixada irá ser superior à variação da inflação. Falei bem pausadamente para que você possa entender isso. Por quê? Mais na frente nesse vídeo você vai saber quais são os riscos de investir em títulos públicos e você vai entender o porquê de eu ter falado isso. Terceiro, tesouro pré-fixado com juros semestrais. O tesouro pré-fixado com juros semestrais é um tesouro pré-fixado, ou seja, você já sabe quanto você vai receber no vencimento, porém, ele paga juros semestrais, ou seja, esse título público, ele paga para você a cada semestre parte da rentabilidade que você iria obter, ou seja, ele antecipa parte da rentabilidade e o principal, ele paga na data de vencimento. Quarto título público negociado pelo Tesouro Direto, Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é aquele que tem uma parte rentabilizada pela variação da inflação acrescida de uns juros. Os investidores que investem no Tesouro IPCA têm como objetivo buscar proteção do seu patrimônio e aposentadoria. Uma grande vantagem de investir no Tesouro IPCA é que ele mantém o seu poder de compra, ou seja, ele corrige o valor investido pela inflação acrescida de uns juros, fazendo com que o seu poder de compra se mantenha, ou seja, não seja corroído pela inflação. Quinto, Tesouro IPCA com juros semestrais. O Tesouro IPCA com juros semestrais é um Tesouro IPCA, você já sabe o que é que eu falei nesse instante, só que ele antecipa parte da sua rentabilidade a cada semestre e na data de vencimento você recebe o principal. Então, os títulos públicos ofertados pelo Tesouro Direto são Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, o Tesouro IPCA e o Tesouro IPCA com juros semestrais. Cada um desses títulos públicos se adequa à sua realidade, ao seu objetivo de curto, médio e longo prazo. E cabe a você escolher aquele que melhor se adequa, aquele que melhor vai lhe dar resultados no curto, médio e longo prazo. Se você deseja saber um pouco mais sobre o Tesouro Direto pré-fixado, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um vídeo que eu fiz explicando detalhadamente o que é o Tesouro Direto com juros semestrais. Sétimo ponto. Por que investir em títulos públicos? Eu vou falar para você aqui 4 vantagens que você tem ao investir em títulos públicos. Primeiro, baixíssimo risco de crédito. Entenda como risco de crédito o fato de você não receber o valor investido acrescido dos juros na data de vencimento, ou seja, você recebeu o calote por parte da instituição financeira. No caso dos títulos públicos, o risco de crédito é baixíssimo. Segundo,
Segunda vantagem de se investir em títulos públicos. Há uma variedade de títulos para diferentes perfis de risco do investidor. Terceira vantagem de se investir em títulos públicos. Os títulos públicos apresentam uma liquidez superior aos títulos privados. Entenda a liquidez como sendo a facilidade que você tem de pegar o seu título e transformá-lo em dinheiro. Quarto ponto, muito importante. A taxa de administração dos títulos públicos são mais atrativas do que de fundos de investimento. Oitavo ponto, e muito importante. Quais são os riscos que você está tendo ao investir em títulos públicos? Muitas pessoas acreditam, e até você pode acreditar nisso, que somente os investidores que investem em ativos de renda variável estão sofrendo risco. Mas, na verdade, você que investe em títulos públicos ou ativos de renda fixa, você também corre alguns riscos e eu vou lhe falar algum deles para que você possa ficar ligado. Primeiro, o risco de crédito. Você já sabe o que é. É a possibilidade que você tem de tomar um calote pela instituição financeira a qual você escolheu para investir em títulos públicos, que é o foco desse vídeo. Segundo risco, o risco da taxa de juros. Você precisa entender, até já comentei anteriormente, que o valor de mercado dos títulos públicos ele varia diariamente por causa da marcação ao mercado. E esse valor ele varia por causa da variação da taxa de juros. Terceiro risco, o risco de reinvestimento. Esse risco acontece principalmente com os investidores que têm títulos públicos que pagam juros semestrais. Muitas vezes você recebe a cada semestre parte da rentabilidade do seu investimento e você quer reinvestir em um título público com juros semestrais que tenham as mesmas características e a mesma taxa de juros. Mas é possível que você não encontre esse título público. Então você estará correndo o risco do reinvestimento. Quarto risco, o risco da inflação. O investidor que tem títulos prefixados na sua carteira, ele está correndo o risco da inflação. Ou seja, ele pode ter a rentabilidade da sua carteira corroída se tiver aumento brusco da inflação. Quinto risco, o risco cambial. Se tiver movimentações bruscas no câmbio, isso impacta direto na inflação e também na procura de títulos públicos por investidores em estrangeiro, o que impacta diretamente as taxas de juros que influenciam os títulos públicos. Sexto risco, o risco de mercado. O risco de mercado ele só ocorre se você vender os títulos públicos antes do vencimento. Se você segurar os títulos públicos até o vencimento, você receberá a rentabilidade contratada. Mas se você vender antes do vencimento, você pode ter lucro e você pode ter prejuízo. Então, neste vídeo eu apresentei para você o que é e como funciona o Tesouro Direto. E eu sei que tem muito mais coisas que você precisa aprender para se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Por isso, estou pensando aqui como eu posso lhe ajudar a aumentar o seu conhecimento sobre o Tesouro Direto. Bom, se você deseja me ver investindo R$800 do meu dinheiro no Tesouro Selic para a construção da minha reserva de oportunidade, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que é só você clicar e você vai parar direto nesse vídeo e você vai me ver como eu faço para investir no Tesouro Selic. Aqui é o Adriano Oliveira e até o próximo vídeo.